ZYA 250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Olá, hoje o Jornal em Tempo destaca a violência em Manaus. Segundo a Delegacia de Homicídios, os registros de assassinatos cresceram 16% este ano. Entre as vítimas, 7 taxistas. Quem não gosta de um pão francês quentinho no café da manhã? Mas o produto começa a doer no bolso por causa do aumento nos preços do açúcar e da farinha de trigo. E o Palmeiras quebra um jejum de 12 anos sem títulos e é campeão da Copa do Brasil. E na terceira reportagem da série sobre as rodovias que cortam o Amazonas, você vai conhecer a rotina na BR-174. Quem sobrevive da rodovia revela: buracos, carro quebrado, pneu estourado, tudo isso ficou para trás. A BR-174 está em boas condições. Na fronteira, o contrabando de combustíveis, propinas e tráfico de drogas são comuns. Eu sou Mariana Rocha e o Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um projeto de lei aprova a construção de um monotrilho aqui na capital. Mas para isso é preciso um investimento de 800 milhões de reais. Será que vai dar tempo até a Copa do Mundo? Veja na reportagem. A reunião foi realizada em regime de urgência. Deputados estaduais discutiram a proposta de empréstimo liberado pela Caixa Econômica Federal. São 800 milhões de reais para a construção do monotrilho, que somado aos 600 milhões já financiados, a obra chega a 1 bilhão e 400 mil reais. É uma questão muito clara de você hoje querer uma solução, que é o transporte coletivo, mobilidade, mas um caminho que o Estado, que não é responsável pelo transporte coletivo, tem um detalhe, né? É o município, e o Estado pretende fazer uma obra, fazer um endividamento desse tamanho, uma intervenção tão grande na cidade de Manaus, sem ter um estudo adequado, inclusive com o município. Além dos impactos econômicos e sociais, as falhas no projeto preocupam. O meu voto contrário a esta matéria está embasado, do ponto de vista de membro da Comissão de Constituição e Justiça, nas recomendações do Ministério Público Federal e da Controladoria Geral da União, que são contrários à viabilização desse projeto na forma como ele se encontra. No fim, o placar apontou 16 votos a favor e 3 contra. Está autorizado ao Poder Executivo a contratar a operação de crédito até o limite de 800 milhões de reais a serem destinados ao projeto Monotrilho de Manaus, junto à Caixa Econômica Federal. Apesar da aprovação do financiamento, o projeto ainda é analisado pelo Ministério Público. Ele pode ser anulado e não ficar pronto até a Copa do Mundo de 2014. Quanto mais agilidade e mais participação efetiva nós tivermos por parte de todos os órgãos envolvidos, mais rápido nós teremos o início das obras do monotrilho na cidade de Manaus. Agora uma boa notícia para os alunos que frequentam as universidades na área metropolitana. Os municípios dessa região vão ganhar uma cidade universitária, com casas, apartamentos, comércios e órgãos públicos, além do campus da UEA. Depois da inauguração da Ponte Rio Negro, agora os municípios da região metropolitana vão ser contemplados com uma cidade universitária. No total, 13 milhões de metros quadrados de infraestrutura para casas, apartamentos, comércios e órgãos públicos, além do campus da UEA, que vai beneficiar inicialmente 2.000 alunos. E não é um simples campus, é uma cidade em que você vai ter ali 2.000 alunos. E tenho certeza que são pessoas que vêm do interior, que a mãe e o pai sempre sonhou que esse aluno pudesse um dia cursar uma universidade, que irão morar dentro desse campus, eles terão alimentação, terão educação e poderão um dia voltar para os seus municípios para desenvolver. É um valor incomensurável para a universidade, porque nós vamos ampliar a nossa infraestrutura de ensino, de pesquisa, de laboratórios,
mas é um valor também para a cidade de Manaus, né, que terá um novo polo, e para o estado do Amazonas. Na estrutura do campus, o hospital universitário com 200 leitos deve atender os moradores de Iranduba, Manacapuru e Novairão. Para o prefeito de Iranduba, a cidade universitária vai permitir maior desenvolvimento econômico e social na região. Permitindo que o Iranduba e o Amazonas se transformem num ponto de referência cultural e educacional a nível de 3º grau para o mundo inteiro. Durante o lançamento, integrantes do Diretório Estudantil da UEA debateram com o governador, principalmente o transporte dos universitários. Como é que vai ser o deslocamento dos estudantes para essa cidade universitária? Os estudantes que estudam e trabalham em Manaus, como é que eles vão se deslocar para lá, né? A obra vai ter recursos de até 300 milhões de reais do governo do estado, além dos investimentos da iniciativa privada. A primeira etapa deve ser entregue no primeiro semestre de 2014. Quem não gosta de um pão francês quentinho no café da manhã ou mesmo no lanche, hein? Mas os amantes do pãozinho agora vão pagar mais caro pelo produto que sofreu reajuste de 10%. Dificilmente ele falta no cardápio do café da manhã. O pãozinho francês é preferência, mas o valor começa a doer no bolso por conta do aumento nos preços da farinha de trigo e do açúcar, que subiram cerca de 8%. O pãozinho francês também sofreu reajuste, que já é repassado ao consumidor. Aumentou os custos consideravelmente da fabricação do pão. Então, em função disso, está havendo esse repasse hoje. Como a gente tinha um salário, ele estava até de certa forma um pouco devasado, a gente teve que repassar um reajuste um pouco maior, para que a gente realmente equalizasse essa questão. De acordo com o Sinderpão, o preço do pão francês custava entre R$ 5 e R$ 9,00. Com reajuste, o produto passa a valer entre R$ 5,50 e R$ 10,30. Realmente pesa um pouquinho. Do jeito que o país aí exporta trigo tudo, e realmente pesa um pouco, somente para o assalariado. E esse aumento de 10%, eu tenho certeza absoluta que muita gente está sentindo falta desse dinheiro que está faltando no mês. Quem não dispensa o pãozinho vai precisar gastar um pouco mais. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo amanhã em Manaus e também em alguns municípios do interior do Amazonas. Em Manaus, o tempo será claro a parcialmente nublado com chuva em áreas isoladas. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. Em Barcelos, Lábrea e Santa Isabel do Rio Negro, o tempo será parcialmente nublado a nublado com chuva. Hoje, o Rio Negro está com 28 metros e 80 centímetros, 1 metro e 17 centímetros abaixo da cota histórica de 29 metros e 97 centímetros. Você vai ver ainda nessa edição, nossos repórteres vão até a Venezuela pela BR-174 e mostram as condições de tráfego e as denúncias de irregularidades na via. E logo depois do intervalo, mais um taxista é assassinado em Manaus. Só este ano já são 7. Não saia daí que a gente volta já já.